Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E hoje estou aqui para trazer um assunto super importante, que é continuando falando sobre a história do Brasil. E hoje nós iremos falar sobre o tema as principais mudanças que ocorreram no Brasil entre 1950 a 1980. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Na impossibilidade de lidar com os inúmeros aspectos das mudanças ocorridas no Brasil entre 1950 e os últimos anos da década de 1980, nós vamos então nos concentrar em algumas linhas indicativas mais relevantes. Em números globais, a população brasileira passou de 51,9 milhões de habitantes no ano de 1950 e a cerca de 146,1 milhões em 1990. Então, ela aumentou assim quase duas vezes no curso de 40 anos. Segundo esses dados, os dados do censo de 1980, a distribuição populacional de acordo com o sexo era quase paritária, ou seja, tinha 59,8 milhões de mulheres e 59,1 milhões de homens. Os brancos constituíam a maioria por 54,2%, vindo então a seguir os mestiços e sobretudo os mulatos, que eram 38,8%, e os negros com 6,% e os amarelos 0,6%, e os que se declararam sem cor era 0,4%. É possível que o número de brancos esteja exagerado pela interiorização do preconceito por parte de pessoas que preferiram declarar-se branca e a se declarar-se mestiças. Então, trata-se de uma população que era essencialmente jovem, pois quase a metade dela, 49,6%, tinha menos de 20 anos. Mas como vinha ocorrendo desde 1960, cresceram então o índice também de envelhecimento. Isso é, o número de velhos, 65 anos a mais. E para cada 100 jovens, 15 anos é menos. Então, esse índice, que era de 6,4% em 1960, passou então a ser 7,5% em 1970 e 10,5% em 1980. O fenômeno demográfico mais significativo foi a redução da taxa de fecundidade, sobretudo a partir dos anos 70. A taxa de fecundidade significa que as mulheres em condições de engravidar passaram a ter menor número de filhos. E durante a década de 1940, as mulheres brasileiras apresentavam uma taxa de fecundidade de 6,3 por filho. Então, essa taxa ela caiu para 5,8 durante a década de 1960 e na primeira metade da década de 1980, que baixou então para 3,3. Isto é, que foi reduzido então quase a metade. Embora os índices variem de acordo com a classe social e região, deve-se salientar que a queda da taxa é um fenômeno geral no país. E nos anos entre 1975 e 1986, o maior declínio proporcional ocorreu no Nordeste, onde a taxa então passou de 6,1 para 5,0. Então, aparentemente, a queda da taxa de fecundidade resultou, então, sobretudo das campanhas pelo uso de preservativo e de esterilização das mulheres. Como o aborto é considerado um crime, exceto em casos excepcionais, não é possível dizer se houve também uma ampliação dessa prática. Seja como for, a utilização de métodos anticoncepcionais reflete não só uma política governamental muito criticada pela
Igreja Católica, como também um desejo das mulheres e dos casais de ter um número menor de filhos. Entre as razões desse desejo, destaca-se a consciência da impossibilidade de sustentar e educar minimamente um grande número de filhos. Então, apesar da redução da taxa da fecundidade, a taxa de crescimento da população permaneceu elevada, por ter havido sensível declínio da taxa de mortalidade, ou seja, o limite de expectativa de vida se ampliou. E a taxa anual de crescimento da população no começo da década de 1980 foi de 2,3%, correspondida aproximadamente à média dos países menos desenvolvidos, que era 2,4%, e superava em quase 4 vezes a média de países desenvolvidos, que era 0,6%. Então, mas como não é provável que a taxa de mortalidade continue a diminuir muito, as futuras reduções das taxas de fecundidade deverão então resultar em maior queda do crescimento populacional. Na distribuição regional da população, tiveram significados nos grandes deslocamentos do Nordeste e de Minas Gerais rumo ao Centro-Sul e a ocupação da fronteira agrícola, que se situou a princípio no Paraná e depois no Centro-Oeste, Goiás e também Mato Grosso, e no Noroeste do país, na Rondônia, a forte imigração dos nordestinos para o Centro-Sul, então, resultou de um lado da industrialização e de outro das dramáticas secas que atingiram o Nordeste, em especial nos anos de 1950. Entre 1950 e 1970, Sergipe, Paraíba e Alagoas foram então os estados que proporcionalmente tiveram maior taxas negativas de migração. Em números absurdos, Minas Gerais foi o estado de onde saiu, nesse período, a maior quantidade de pessoas, chegando a cerca de 1,2 milhões entre 1960 e 1970. A história do fluxo de imigrantes e de colonização do Paraná não se situa propriamente nos limites cronológicos dos anos de 1950 a 1980, mas tem sua matriz nos anos 20. Por essa época, uma época inglesa, a Companhia de Terras do Norte do Paraná comprou terras do estado e começou a vendê-la em lotes a pequenos agricultores. Mais de 80% das áreas vendidas pela companhia tinha então 40 hectares ou menos, um claro indicador de estabelecimento de pequenos proprietários. Muitos deles vieram de regiões saturadas de São Paulo e Rio Grande do Sul nos anos 30, quando o café então entrou em crise e eles prosperavam produzindo algodão e gêneros alimentícios e criando também aves e animais de pequeno porte, como porcos e galinhas. A enorme expansão rural do Paraná teve assim uma história originária diversa de São Paulo. Ela se baseou na migração interna, na pequena propriedade e nos incentivos proporcionados por uma empresa privada e não pelo Estado. Nos anos 40, grandes e médios produtores de café se instalaram então no Paraná, seguindo-se o café e a produção de soja em anos mais recentes. Essa nova onda alterou então o regime de propriedade e as relações de trabalho em parte do Estado. Então, mineiros e nordestinos foram recrutados para trabalhar na fazenda como assalariados. O grande salto migratório se deu então entre 1950 e 1960, quando mais de 900 mil pessoas se dirigiram para o Paraná, um número que, mesmo em termos absolutos, superou o ingresso de migrantes em São Paulo no mesmo período, que foi cerca de 700 mil. A migração foi responsável
naquele decênio por um acréscimo de 43,5% dos habitantes no Paraná, porcentagem que nenhum estado alcançou nas décadas de 1940 a 1970 ou mesmo antes. O deslocamento de população para o centro-oeste e o noroeste do país constituiu o segundo grande fenômeno migratório. O impulso inicial foi dado pelas oportunidades abertas direta ou indiretamente pelo governo federal. A construção de Brasília pode ser tida como marco da chamada Marcha para o Oeste, uma antiga aspiração proclamada já no Estado Novo pelo governo Vargas. Ao contrário do Paraná, a característica maior da ocupação de Goiás e do Mato Grosso tem sido a grande propriedade destinada à criação de gados de corte e o plantio de soja. Além disso, surgiram então médias e pequenas propriedades que eram dedicadas à produção de grãos como o milho e o arroz. Na região noroeste, o estado de Rondônia apresentou outro polo de atração, registrando um crescimento populacional espetacular na década de 1970, com uma taxa anual de 16%, que é superior de longe a de qualquer outro estado. Para que se tenha uma ideia da rapidez da ocupação, Rondônia tinha por volta de 110 mil habitantes em 1970, chegando a 1,1 milhão em 1990. O deslocamento dessa população rumo aos espaços vazios teve um importante efeito sociopolítico. Ao criar novas oportunidades, a fronteira contribuiu para amenizar as pressões sobre a terra nas regiões de ocupação mais antiga. Sem a sua existência, os conflitos pela posse da terra teriam tido proporções ainda maiores. Vimos como os dados estatísticos sobre a urbanização não nos permitem então falar de um significativo aumento da população que vivia em cidades entre 1920 e 1940. O quadro mudou inteiramente a partir dessa época, tornando-se então a definição bastante restrita de só considerar cidades, as aglomerações com 20 mil ou mais habitantes. Constatamos que em 1980 a maioria da população, 51,5%, passara a ser urbana, em contraste com 16% de habitantes que viviam em cidade em 1940. Essa transição ela foi extremamente rápida a partir dos anos 50. Para termos ideia comparativa, nos Estados Unidos, a parcela urbana da população levou 80 anos, de 1870 a 1950, para aumentar de 25% para 64%. E por volta de 1980, o percentual de americanos que viviam em cidade era de 61%, não sendo assim muito superior aos do brasileiro. A comparação fica por aqui. Esses dados, então, puramente qualitativos, não revelam a profundas diferenças de distribuições da terra e de qualidade de vida nas cidades americanas, de um lado, e nas cidades brasileiras de outro. E em 1980, 9 capitais de estados tinham já mais de 1 milhão de habitantes. Esse número subiu para 11 em 1990, com São Paulo à frente, seguido então pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também Porto Alegre. O incremento da urbanização resultou de vários fatores. De um lado, a partir dos anos 50, ampliaram-se as oportunidades de emprego no setor industrial e especialmente no setor heterogêneo de serviços. E de outro, apesar da existência da fronteira agrícola, a expulsão de poceiros e a tendência de mecanização e a mudança de atividades rurais
com menor absorção de mão de obra, que empurravam a população do campo para as grandes cidades. Então, apesar desses avanços da industrialização ao longo de várias décadas, o Brasil ainda assim podia ser considerado em 1950 um país predominantemente agrícola. E em 30 anos o quadro se modificou muito, a ponto de dessa definição deixar de ser verdadeira. Em regra, instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, eles consideram ser integrantes da PA as pessoas que trabalham ou estão em busca de trabalho, de ambos os sexos a partir dos 12 anos, dos 10 anos. Pela definição, estão excluídos, entre outros, os estudantes, as donas de casa e as pessoas que vivem exclusivamente de renda. Outro dado indicativo da mudança se encontra na estrutura das exportações brasileiras. No correr dos anos, os produtos primários, como por exemplo o café e o minério de ferro, com exceção da soja, tende então a perder importância em comparação com os produtos industrializados. E a partir de 1978, estes ultrapassaram em valor os produtos primários exportados. Então nós devemos lembrar, porém, que entre os produtos industrializados se encontra muitos cujos grau de processamento industrial é reduzido, como o suco de laranja e chapas de madeira. O fato de que a indústria tenha se expandido em proporção maior do que a agricultura, isso não significa que se estagnou. Pelo contrário, uma série de modificações ocorreu na estrutura da produção agrícola, afetando profundamente as relações de trabalho. Então, após conhecer o último surto nos primeiros anos da década de 1950, o café foi então perdendo importância entre os produtores de exportação. Seu auge se deu precisamente em 1950, quando representou 63,3% do valor das exportações, em contraste com 34,9% do ano de 1945. A partir daí, diante da concorrência internacional e da tendência à queda dos preços, o café foi se declinando a ponto de ter representado em 1980 apenas 12,3% dos valores das exportações. Então, grandes plantações de café foram erradicadas e em seu lugar surgiram culturas como a de soja no Paraná e da laranja no interior de São Paulo. Sobretudo, a partir da criação do pró-álcool, expandiu-se também o plantio de cana em São Paulo e também no Nordeste. Embora, tanto no caso da produção de cana como as de laranja, os produtores independentes continuavam a existir. Houve uma tendência à instalação de agroindústrias, ao mesmo tempo produtoras e processadoras em ambos os setores. Considerando-se o volume de capital necessário à instalação da agroindústria, ocorreu então uma forte tendência à criação de oligopólios, ou seja, um pequeno número de empresas encontrou condições favoráveis para impor seus preços diante do dispersos produtores independentes. Uma das principais consequências da substituição do café por outra cultura é o avanço das pastagens, que foi a queda do número de trabalhadores necessários à produção. Além disso, a racionalização das atividades agrícolas, buscando maior produtividade e maior lucro, que provou a crise do velho sistema de colonato no centro-sul, ou do morador do Nordeste, que é colonos ou moradores desapareceram, surgindo então em seu lugar os boias-frias. Os boias-frias são trabalhadores assalariados e contratados para fazer serviços
em épocas específicas nas fazendas, como por exemplo por ocasião da corte de cana ou da colheita da laranja. Ao contrário dos colonos, eles só em parte integram a vida rural. Eles moram em cidades próximas às grandes fazendas, onde são recrutados para trabalhar diretamente pela agroindústria ou por intermediários dos chamados do Centro-Sul de Gatos. O surgimento da favela em cidades no interior paulista, embora sem a mesma magnitude da capital, deve-se em grande parte à formação desse contingente pobre de trabalhadores. Seria apressado dizer que o Boia Fria é uma variante rural de um império urbano, correspondente então à introdução de relações capitalistas no campo. A forma típica de modernização em grandes propriedades consiste na introdução de máquinas e na consequente substituição de grande número de trabalhadores desqualificados por um número reduzido de trabalhadores semiqualificados. O tempo dirá se esse processo virá reduzir a importância ou mesmo então fazer desaparecer a figura então do chamado boia fria. Então, com o avanço da relação do trabalho assalariado no campo, trouxe como uma de suas consequências o crescimento de reivindicações ligadas à natureza desse trabalho. Para os boias frias, a posse da terra passou a ser quando muito um sonho, concretamente através das greves e negociações. Eles trataram de alcançar melhores salários, pagamento de horas extraordinárias e registro em carteira. Essa observação não significa que a luta pela posse da terra tenha desaparecido. Ela se tornou mesmo mais dramática e sangrenta, envolvendo gente sem terra, ou posseiros de um lado e grandes proprietários de outro nas regiões de conflito. As vítimas maiores do confronto têm sido os dirigentes dos sindicatos rurais, o que torna maiores do confronto têm sido as vítimas maiores de confronto têm sido os dirigentes dos sindicatos rurais, o que torna o exercício da função um ato de heroísmo em algumas áreas do Acre, do Pará, do Maranhão e de outros estados. O caso Chico Mendes é apenas o mais conhecido pelo prestígio do morto entre centenas de outros. Uma das principais bases estruturais da luta pela posse da terra se encontra na concentração da propriedade em 1980. Os minifúndios, assim considerados estabelecimentos agrícolas, com menos de 10 hectares, que representavam 50,4% de número de estabelecimento, mas ocupava apenas 2,5% da área total de terras. No outro extremo, os latifúndios, que eram unidades com mais de 10 mil hectares, que constituíam apenas 0,1% dos estabelecimentos, mas detinham 16,4% da área total de terra. Desse modo, a bandeira da reforma agrária não desapareceu, mas mudou de ênfase até meados dos anos de 1960, que combinou objetos sociais e econômicos. Seus defensores então insistiam tanto no direito à propriedade por parte dos trabalhadores do campo, como na importância que a reforma teria no sentido de incentivar a oferta de alimentos e integrar massas marginalizadas ao mercado. A ampliação do mercado consumidor era considerada indispensável para avançar o processo de então industrialização. Após a implantação do regime militar, a industrialização cresceu de forma consideravelmente, prescindindo então da reforma agrária. Esse caso ele não foi ocasional, mas consequência de uma escolha.
os governos militares abandonaram a perspectiva de ampliar a demanda através da maior capacidade de consumo da população pobre, que preferiram, ao invés disso, incentivar a produção de bens de consumos duráveis, caso típico dos automóveis, que eram destinados às classes de renda média e alta. Essa opção e as transformações ocorridas no campo tornaram o aspecto econômico da reforma agrária relativamente secundário nos dias de hoje. Tem sido insistido também no fato de que a produtividade de novos assentamentos rurais depende de investimentos e da assistência de um Estado em crise. Desse modo, a reforma agrária se converteu, sobretudo, em uma questão de justiça social com a massa dos chamados sem terra. As grandes transformações da agricultura, cujos pontos mais característicos são o avanço da agroindústria e o surgimento de um setor moderno de pequenos e médios proprietários, que tornaram assim mais urgente a fixação de uma política agrícola por parte do Estado. Então não tem sentido lançar uma guerra contra a agroindústria, mas ao mesmo tempo não há a necessidade de defender os pequenos e médios proprietários com uma política agrícola que garanta sua renda para não sucumbir no processo de industrialização da agricultura. A alternativa de maior equilíbrio para o campo parece ser a de uma política integrada de desenvolvimento rural, no qual a melhor distribuição de terra deve ser buscada em conjunto com o apoio à produção rural existente. Quando falamos em pequena propriedade explorada em base familiar, devemos ter em conta que uma grande diferença separa as unidades improdutivas das que têm um alto índice de avanço tecnológico. A massa de produtores pobres ou miseráveis continua a ser enorme. Em 1975, cerca de 3,64 milhões de estabelecimentos agrícolas, ou 73% do total, que cultivavam a terra sem o uso do arado, fosse ele mecânico ou de trato animal. E essa mesma proporção de famílias rurais, que é 73%, tinham a renda monetária per capita de metade do salário mínimo ou menos em 1980. Constatam com esse quadro as lavouras familiares rentáveis, dedicadas principalmente à produção de trigo e de soja no sul e sudeste do país e, em menor escala, a produção de frutas no nordeste. O padrão de ocupação da terra contribuiu, então, no caso sulino, para o desenvolvimento da empresa familiar produtiva. No Nordeste foi, então, importante o papel do Estado em projetos de irrigação, apesar dos enormes desperdícios, assim como os das certas indústrias processadoras, como a Sica e a Magari. Já nos referimos então à passagem de um Brasil essencialmente agrícola a um Brasil urbano, industrial e de serviços entre 1950 e 1980. Então, no curso desses anos, o Brasil se tornou um país semi-industrializado, com o produtor industrial mais elevado de todos os países do chamado Terceiro Mundo. Cresceu também consideravelmente o grau de autonomia da indústria. Segundo dados de 1985, 4/5 das necessidades de bens de capital, que eram máquinas e equipamentos, eram atendidas localmente sem ter de recorrer às importações. Isso não quer dizer que esse atendimento dependesse apenas das indústrias nacionais, abrangendo também as indústrias estrangeiras estabelecidas no Brasil. Então, podemos falar em ondas de crescimento definidas, segundo o economista José Serra, em fases diferenciadas. A primeira delas começou no fim da Segunda Guerra Mundial e foi até o meados dos anos de 1950.
Nesse período, completou-se a substituição de importações de bens de consumo não duráveis e houve um avanço na produção de bens de consumo duráveis mais leve. Além disso, caminhou-se na preparação da infraestrutura, transporte e energia que apoiaria os esforços industriais posteriores. A segunda fase estendeu-se de meados dos anos 50 ao começo dos 60, correspondendo então uma grande medida ao governo de Juscelino. O produto industrial cresceu de forma extraordinariamente a uma taxa média anual de mais de 10% e houve, além disso, importantes também mudanças estruturais, tendo a indústria de bens de capital realizado então um salto considerável junto com a produção de insumos básicos, que é o aço, o petróleo, metais não ferrosos, celulose, papel, química e química pesada, e a instalação de um complexo de serviços urbanos. O esgotamento dessa fase foi então acompanhada por dificuldade no balanço de pagamentos e pela então aceleração do processo inflacionário. A partir desse quadro, nasceu uma terceira fase que se estendeu em 1963 a meados de 1967, quando estagnou o crescimento medido per capita. A redução da inflação e do desequilíbrio do balanço de pagamentos, alcançada pelo programa Campos Bulhões, abriu então caminho para a quarta fase, a do milagre de 1969 a 1973, cujas características já falamos no decorrer desse vídeo. Então, a ela seguiu-se então a quinta fase de 1974 ao início dos anos 80. Aí então cabe destacar ao segundo PNDE do governo Geisel, visando então corrigir o atraso do setor de bens de produção e de alimentos herdado no período do milagre, incentivando-se também a pesquisa e a produção de petróleo. A partir de 1981, definiu-se então uma sexta fase, que foi fortemente recessiva, que se prolonga até o fim de 1992, apesar de um período de recuperação entre 1984 e 1987. Em linhas gerais, o longo período de 1950 a 1980 é a tendência do declínio dos ramos tradicionais que se acentuou. Então, salientamos que a queda dos bens do consumo não duráveis, como por exemplo os alimentos e as bebidas, no valor de produção industrial. Por outro lado, cresceram os demais, em especial os bens de consumo duráveis e os de capital. O setor de ponta dos bens de consumo duráveis foi a indústria automobilística, que passou a representar em torno de 10% do PIB. É importante, então, assinalar que a mudança da estrutura industrial ocorreu em todas as regiões do país, inclusive no Nordeste. O par clássico da indústria nordestina, com produtos alimentares e indústria têxtil, foi substituída pelo par indústria química de produtos alimentares, vindo a indústria química em primeiro lugar, que ganhou então destaque no complexo agroindustrial formado então pelas usinas, não só a produção de açúcar, mas como também do álcool, que é um insumo ligado à indústria automobilística. No que diz respeito à participação do capital estrangeiro, devemos então estar observando as empresas estrangeiras, que não são em grande número, mas também são qualitativamente muito importantes. Então, ao longo dos anos, houve uma diversificação da procedência dos investimentos estrangeiros. O predomínio tradicional dos capitais americanos se manteve, mas em menor proporção. Observemos então, por outro lado, que há um forte grau de complementaridade entre as empresas estrangeiras e as empresas privadas nacionais, ou seja, o crescimento das últimas dependeu muitas vezes da expansão das primeiras. Esse é o caso típico da indústria de autopeças, que se desenvolveu
vinculada à indústria automobilística em mãos do capital estrangeiro. A relativa complementaridade existente é um dos fatores que atenuou um possível conflito entre os interesses nacionais e os interesses estrangeiros. Apesar do impressionante avanço industrial no curso de 3 décadas, a longa recessão da indústria e da economia como um todo, a partir dos anos 80, deu lugar ainda mais para as interrogações e ao pessimismo do que o otimismo do passado. O quadro recessivo resultou, entre outros fatores, da conjuntura internacional, da crise do Estado e das políticas governamentais, aliás, fracassadas com o objetivo de combater a inflação. Então, vamos agora lidar agora com os chamados indicadores sociais, que eles abrem então um caminho para que se possa conhecer a qualidade de vida de um povo. Então, vamos começar falando pelos dados de alfabetização. Então, considerando-se a população com 5 anos de idade ou mais, houve um avanço na taxa de alfabetização entre 1950 e 1985. Segundo os dados do censo de 1950, cerca de 53,9% dos homens e 60,6% das mulheres que eram analfabetas. Essas porcentagens caíram, respectivamente, para 34,9% e 35,2%, de acordo com o censo de 1980. A pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, de 1987, indica que as taxas de analfabetismo caíram para 25,8% entre os homens e 26% entre as mulheres. Para a evolução geral, contribuiu-se bastante o avanço da alfabetização das mulheres. Um indicador indireto de sua maior presença na vida social e na PA, tornando-se a população escolarizável entre 5 e 24 anos, que havia em 1949, para a população escolarizável total de 23,8 milhões e 4,8 milhões matriculado em escolas, ou seja, 15,1%. Então, segundo os dados do PNAD de 1987, a população escolarizável era naquele ano de 74,3 milhões, estando matriculado nas escolas cerca então de 34,4 milhões, isto é, cerca de 47%. Após a Segunda Guerra Mundial, o ritmo de crescimento da educação no Brasil ficou acima dos outros países latino-americanos mais avançados, como Chile, Argentina e Uruguai. Mesmo assim, não se alcançaram resultados qualitativos muito favoráveis. A experiência do país industrializado indica que, uma vez atingido certo grau de saturação em determinado nível do sistema educacional, ocorre então uma diminuição da taxa de crescimento nesse nível e uma aceleração do crescimento no nível de educação imediatamente superior, ou seja, a expansão começa no primeiro grau e vai se propagando até chegar à universidade. Esse modelo de crescimento não se aplica ao Brasil. Nos anos 70, o nível educacional que mais cresceu foi de pós-graduação, cerca de 31%, seguida do ensino universitário de 12%, do ensino de segundo grau, 11%. E, por último, do ensino de primeiro grau, que foi 4%. Então, aparentemente, essa forma distorcida de crescimento tem a ver com o fato de que as pressões políticas sobre o sistema de ensino vêm na maior parte de uma elite educada. Mas os problemas, eles não se encontram apenas nas taxas de expansão e na distribuição dos gastos. Tomamos então a situação das regiões mais desenvolvidas, que calcula-se
que mais de 95% de cada geração chega a matricular-se no sistema de ensino do primeiro grau. Então esse dado é aparentemente positivo, mas acontece que as taxas de repetição e em menor grau de abandono são muito elevadas e há inadequação das escolas às camadas pobres da população e a pressão das necessidades sociais que levam essas camadas quanto muito a completar o primeiro grau. Então a relação entre ensino público e qualidade do ensino é outro plano negativo a ser lembrado. No primeiro grau, algumas escolas privadas se destacam pela qualidade em contraste com as deficiências do ensino público. A situação se inverte nas universidades públicas, onde o ensino é gratuito. A maior possibilidade de ingresso nessas universidades é condicionada pelo currículo formado em escolas de primeiro e segundo graus de bom nível e pelo conhecimento adquirido em casa e na rede de relações sociais, o chamado currículo oculto. Desse modo, o acesso de camadas pobres e de baixa classe média ao cursos mais prestigiosos das universidades públicas se torna bastante difícil. Esses setores sociais constituem a clientela preferencial das escolas privadas de nível superior, ressalvadas algumas exceções, o ensino e aí de qualidade comparativamente inferior. Então, o crescimento do ensino superior privado pode ser apreendido quando se considera que em 1960, 40% dos alunos do ensino superior estavam matriculados em instituições privadas. Este número então aumentou para 50% em 1970 e chegou a 65% em 1980. Os fatores apontados e vários outros, como a reduzida disponibilidade de bolsas de estudos, levavam então uma educação para os poucos e nem por isso de elevado padrão. Então a educação constituiu assim um privilégio e não um instrumento importante no sentido de estabelecer na prática a igualdade de oportunidades para jovens de diferentes classes sociais. Então, pessoal, esse foi nossos vídeos falando um pouco sobre a história do Brasil e aqui então nós terminamos a nossa aula.